amada igreja, né? Nesse momento aqui eu vim compartilhar o momento vivido com o Covid, né? Que a gente começou a ter isso aí no dia 1º, né? Eu tive que fazer uma viagem pro Mato Grosso e quando retornei em busca do atestado para justificar os dias fora, né? Aí no postinho não obteve nada, sinais nem sintomas. Mas ao segundo dia, né, lá pro dia 2, final do segundo dia, já começou a apresentar os sintomas. A gente começou, eu mesmo comecei a ter sintomáticos, né? Todos os que já estão sendo ditos aí, né? O pessoal tem que ficar muito atento quanto a isso. E a partir daí a gente começou a lutar contra esse vírus, né? Dor de cabeça, isso não cessava, e eu teimando não ir para o hospital, né? Tentando fazer o teste rápido, não conseguia. A nossa atenção básica não cedia. O local chegava, já tinha terminado. Sempre foi uma grande luta quanto a isso, né? E certo dia a gente conseguiu ir até o centro do Covid, onde nos atenderam, né? E aí sim, com muita dificuldade, né? Teve que chamar a imprensa, teve que tratar com pessoas de alto escalão para conseguir ser um atendimento, porque não foi fácil. A gente necessitando de atendimento, necessitando de ser recolhido para poder fazer um teste, né? E com isso, amada igreja, a gente veio sofrendo, né? Eu, a Sueli, todo mundo aqui em casa, o Jean, né? Que como a gente é muito unido, a gente depende um do outro aqui dentro desse lar. E nisso, nessa noite eu acabei ficando lá, internado, em observação. No primeiro momento a gente tentou o tratamento básico, né? E ele não obteve resultado. Logo a diretora do centro chamou para conversar e falou: Adriano, a solução é essa, ou você intuba, a gente faz um outro procedimento, ou você não vai resistir e vai virar óbito do jeito que está aqui, porque não está fácil, a situação está crítica, seu pulmão está com problemas. E nisso a gente foi tentando, né? Em meio à dificuldade, eu com muita comoção e tentando me manter sereno, porque pediram para chamar um parente, né? Se eu fosse da minha vontade, isso eu fiz. Pedi, chama minha esposa, chama a Sueli, e ela logo após apareceu lá. A gente sentou, conversou, expliquei para ela a situação. Falei: Sueli, a situação é essa, o caso é bem grave e necessitamos de fazer esse procedimento, ou eu não tenho chance de vida, né? Ela, muito sabiamente e com as dificuldades, vencendo o próprio eu dela, né? Ela entendeu, né? E a gente começou o tratamento. Foi logo após isso que a gente foi entubado, bem em sequência, foi bem rapidinho. E após isso daí a gente não teve mais consciência assim dos fatos. Os demais acontecimentos compartilhados foram coisas assim que Deus tratou comigo em particular, né? Meu ego, coisa que Ele teria realmente que me levantar e avisar as pessoas aqui fora que estão blasfemando, estão brincando com a palavra, né? E isso, com certeza, mudou minha vida realmente, porque é uma coisa muito, muito séria e muito forte para mim, né?
meio termo, a gente sabia, né? Tinha consciência depois que eu acordei que a Sueli vinha sofrendo, né? Tinha esse problema, que ela sozinha depende de mim. E ela começou uma luta particular, né? Orações, levantou pessoas, e a gente é muito grato a isso, porque eu creio realmente, como está dito na palavra, que Deus não se nega a ouvir a oração de um justo. Em muitos locais do planeta inteiro eu fiquei sabendo que tinha igrejas orando, intercedendo pela minha vida. Foi o que eu acredito que me salvou. E Deus misericordioso nos atendeu os pedidos de orações e tudo aquilo que o pessoal colocou, de joelho dobrado ao chão, com muita comoção, e verdadeiramente, né, um pedido sério. Eu fico às vezes com dificuldade até de me expressar, porque para mim isso daí ainda é recente, mas é muito forte com o que aconteceu. Eu creio realmente no que Deus falou comigo nesse momento, e tenho muito a agradecer, né? A pessoa do Tom Concério é o nosso pastor, que nos ajudou de momento sempre, nunca se negou, e a gente também não poderia deixar de falar isso nesse momento. E eu tenho como essa experiência para minha vida uma mudança. Eu sempre ouvia falar, o rapaz teve um testemunho tão lindo, tão hoje, e tá na obra. E eu via, falava, nossa, será que um dia essas coisas vão acontecer comigo? Mas eu tinha medo. Hoje eu não tenho medo mais. O que o Senhor me pedir, eu vou fazer. E isso é muito prazeroso para mim, falar disso agora. Mas a nossa luta foi grande. E graças a Deus, vocês aqui fora, a igreja intercedendo, a gente conseguiu. E queria muito agradecer a todos esse momento. E para mim é muito especial poder testemunhar para minha amada igreja, para mais pessoas que vão ver isso daí de longe. E sou muito grato a tudo. Eu tenho só a agradecer. Que Deus abençoe a todos. Continuem orando, intercedendo pela minha vida, a vida de cada um que está enfermo lá. Necessitam muito. E é isso que eu tenho a dizer assim, porque para mim não foi nada fácil. Eu sei que a alegria está nossa alegria está nas forças do Senhor. Amém? Boa noite, graça e paz, amada igreja. Não foi fácil, né? Viver tudo que eu vivi, né? Apesar de ser poucos dias, né? Foram 26 dias de luta, não foi fácil. E quando eu recebi a ligação, né, que o Adriano ficaria, que ele seria entubado, né, meu mundo caiu, meu chão caiu. E logo em seguida eu liguei para a pastora, né, e conversei com ela. Ela orou comigo e ali ela movimentou, né, o grupo das mulheres, né, o FBN, e em seguida começou uma corrente, né, um relógio de oração pela vida do Adriano. E ali Deus moveu muitas pessoas, né, praticamente vamos colocar aí o mundo inteiro, né, cidades aonde eu não conheço, aonde eu nem imaginei que alguém fosse fazer algo do jeito que foi feito, né? E foram dias aonde eu achei que eu não fosse aguentar, né? Até porque logo que ele foi entubado,
3 dias depois, eu descobri que eu também estava contaminada, né? Que eu também estava com o vírus. E mais uma vez, né? Meu mundo já estava lá embaixo. Mais uma vez ele caiu um pouco mais, né? Aonde eu tive medo, né? Não por mim, mas medo de contaminar o meu filho que estava aqui comigo. E mais uma vez, Deus moveu pessoas aonde eu sou grata pelo resto da vida. Eu não vou citar nomes porque, né? Mas assim, Deus moveu pessoas aonde eu não imaginava mover, né? E também aonde eu imaginava, né? Teve amigas, né? Aonde vinha para que eu não me preocupasse com o alimento, com a comida. Trazia comida no almoço, outra trazia janta, a outra trazia suco, outra trazia chá para que eu não caísse, né? E eu tive que passar alguns dias dentro do quarto, aonde eu não podia sair de lá para fazer nada. Meu filho teve que se isolar também para que não fosse contaminado. E assim, não foi fácil porque eu saía do quarto 5 horas da tarde para ir buscar o boletim e cada dia vinha coisas diferentes, cada dia vinha pioras, aonde médico me dava uma notícia boa, onde os médicos também não tinham certeza que o Adriano saísse de lá vivo. E não foi fácil. Tive muita ajuda, as irmãs, eu tive ajuda, né? Vou citar aqui da Juliana, porque a Juliana Boff, porque assim, ela foi uma pessoa assim que ela era de dia, era de noite, era de madrugada, ela estava ali orando comigo, ela estava, né, me ajudando, como se ela estivesse presente comigo o tempo todo, como se ela estivesse aqui dentro do quarto comigo, passando o que eu estava passando. E por 5 dias eu não tinha mais esperança. Foram 5 dias onde eu dormia e acordava pensando que podia vir uma notícia ruim, né? E um belo dia, no 5º dia, eu peguei o boletim estava estado gravíssimo, né? Aonde eles só tinha pioras, aonde infecção super alta, rins parado, pneumonia. E eu disse assim, dentro do carro, peguei o boletim, entrei pro carro, dei a ré e vim sentido para casa e eu comecei a gritar dentro do carro. Comecei a gritar e comecei a falar com Deus. E eu disse assim, Senhor, o Senhor vai mesmo permitir com que o meu esposo morra? É isso que o Senhor vai permitir, Senhor? O Senhor vai separar a minha aliança, aonde o Senhor me deu, né? E Deus ali falou para mim assim, não é no seu tempo, é no meu. Descansa em mim, filha, e eu te trarei ele de volta. E ali eu comecei, amados, a sentir realmente que Deus, ele iria trazer o Adriano de volta. Que Deus, ele iria restaurar as nossas vidas. E Deus começou a tratar comigo coisas que só eu sabia, coisas que eu deixava o meu eu falar mais alto, o meu egoísmo, né? Então, Deus começou a tratar e começou a fazer com que, a me pedir que eu consertasse algumas coisas, né? E eu comecei
a primeira coisa pedindo perdão por uma pessoa onde eu magoei muito. Só que o meu egoísmo dizia que eu estava certa e ele estava errado. Liguei para a pessoa, pedi perdão e ali eu comecei a sentir uma paz no meu coração. E todos os dias, quando eu orava, Deus me mostrava algo. E no dia que o Adriano foi extubado, ninguém me contou. Porque ali você só tem os boletins, você não tem ninguém falando nada com você, ninguém te dizendo se ele tá bem, se não tá, né? Você só tem mesmo os boletins. Todos os dias você pega os boletins. E no dia que ele foi extubado, dia 13 de julho, eu lembro até hoje, foi numa sexta-feira, a segunda extubação dele, porque ele já tinha sido extubado uma vez, porém ficou 1h20 e teve que ser entubado novamente. No dia 13, na segunda extubação dele, eu creio que foi naquele momento. Tinha acabado a célula e eu comecei, era umas 9h30, mais ou menos 10 horas, eu comecei a orar. Eu comecei a orar dentro do meu quarto, eu comecei a gritar e meu menino entrou ali dentro e viu que eu tava, né, orando, chorando, gritando, né? E Deus falou comigo: filha, eu pedi que você esperasse, confiasse em mim, orasse, confiasse e descansasse na minha palavra. Agora eu estou entregando ao meu filho a cura e a você a vitória. Naquele momento eu comecei a chorar desesperadamente. Até que uma pessoa, a uma hora da manhã mais ou menos, a pessoa me mandou uma mensagem e disse assim: acabei de ficar sabendo que o Adriano foi extubado e que ele está bem. Ali eu tive muita paz no meu coração, porque o que Deus me falou, Deus estava cumprindo, né? E eu creio, amados, que tudo que aconteceu é um propósito de Deus, que Ele precisava tratar comigo, e se fosse de qualquer maneira, de outra maneira, eu não iria aceitar. Eu precisaria estar ali aonde eu estava, passando o que eu estava passando, né, para poder aprender. E hoje eu digo: eu e minha casa servimos ao Senhor. E quero agradecer a todas, a todo mundo. Quero agradecer o Brasil inteiro, todas as pessoas, todas as igrejas, porque foram várias. Eu quero agradecer a minha pastora, o meu pastor. Quero agradecer todos os grupos, Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, todos os ministérios. Agradecer muito, que Deus abençoe a cada um que se dispôs a lutar comigo, a guerrear comigo e vencer. Porque hoje a vitória não é só minha, a vitória é de todos nós. Porque Deus, Ele é fiel. Mesmo nós não sendo fiéis a Ele, Ele é fiel a nós. E Ele tem um amor muito grande por cada um. Hoje eu entendo. Hoje eu tenho a minha mente renovada, o meu coração renovado. Porque por muitas vezes eu tive chances de estar em ministérios, chance de ser líder de célula, e eu não quis. E hoje eu não corro. Aonde Deus pedir para eu estar, eu vou estar. Porque esse foi uma das conversas que eu tive com Deus. Eu não correria mais da palavra dele. Então, esse é um breve testemunho que, né, eu estou deixando aqui para vocês. E em agradecimento. Hoje eu sou grata a todos. Eu amo cada um de vocês por ter me ajudado, porque sem vocês, sem a oração de todos, eu não teria conseguido.
porque por muitas vezes eu me via e eu me perguntava: Senhor, quem sou eu sem o Adriano? O que eu faço sem o Adriano? Senhor, se o Senhor levar ele, me leva também. Então, Deus permitiu que o Adriano tivesse essa experiência com Deus e que eu tivesse a minha, porque por certa forma eu estava me desviando da palavra do Senhor. E Deus quis me mostrar que Ele é dono das nossas vidas e que Ele só permite as coisas pra gente aprender. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades é para que nós possamos aprender e confiar mais na palavra do Senhor. Obrigado. Deus abençoe a cada um, tá? Eu amo cada um de vocês. Obrigado. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um testemunho precioso, um testemunho forte, não é, que nós ouvimos dos nossos irmãos, não é, do Adriano, da Silvana, uma experiência poderosa e ao mesmo tempo linda, não é, de observarmos. Isso foi apenas, não é, uma pequena introdução, uma pequena amostra, porque o testemunho dos nossos irmãos são realmente maior que isso, né? Eu estive lá na casa dos nossos irmãos nesta quinta-feira fazendo esses takes para nós vermos o testemunho deles, mas lá eu estive por cerca de 3h30, conversamos muito, ouvimos o testemunho deles, não é? E vamos ter aí a oportunidade de ouvi-los presencialmente, não é? Nas nossas celebrações futuras, em nome do Senhor Jesus, né? E se Deus quiser um testemunho mais completo, muito embora nós pudemos ver aí um milagre de Deus operando na vida dos nossos irmãos em resposta às orações da igreja, né? Em resposta ao clamor que foi apresentado diante do nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica para um breve devocional, para uma meditação nesta noite. Estarei lendo em Êxodos, capítulo 14, verso 15 ao 25, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, porque os filhos de Israel, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E aí, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, e para este claridade à noite, de maneira que em toda a noite aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite,
fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém, amados? Eu quero orar neste momento para compartilhar com você nesse momento devocional, que você possa agora fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento em Tua presença, após ouvirmos os testemunhos dos Teus filhos e o milagre como o Senhor operou na vida deles. E agora, quando pudemos ler a Tua palavra, que o Senhor possa nos orientar e nos dirigir no entendimento da mesma. Fala conosco de uma forma poderosa e especial, porque assim, papai, nós pedimos e rogamos por Tua direção e orientação, que vem do Teu Espírito para conosco. Muito obrigado, louvamos ao Senhor e bendizemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós compartilhamos na semana passada, fazendo citação dessa experiência dos israelitas, quando compartilhamos a palavra na semana passada, e eu gostaria de trazer um devocional para nós hoje, em cima desta experiência tremenda, poderosa, na vida de Israel, na nação de Israel, um milagre tremendo que ninguém poderia operar, senão o nosso Deus, E é fato que esse milagre, ele foi único. Nós observamos na história milagres semelhantes, mas não na mesma dimensão e intensidade com que foi este milagre da abertura do Mar Vermelho. Nós vimos depois, com Josué, Deus operando milagre semelhante, mas com dimensões bem menores, Quando ele pôde conduzir o povo, a nação de Israel, para tomar posse de Canaã, atravessando o rio Jordão. Então, semelhante a este milagre, igual a este, não houve. A operação de Deus na vida do homem, ele é especial. Por mais que você tenha alguma operação semelhante, mas quando aquela ação de Deus é conosco, quando aquela ação de Deus, ela é vivida por nós particularmente, ela se torna especial. Por menor que seja, em dimensões menores, como foi na experiência de Josué, mas ela tem para nós que passamos por ela, uma dimensão exponencial, uma dimensão tremenda, porque ela é conosco. Amém? Nós vimos aí no testemunho dos nossos irmãos, do Adriano e da Sueli, literalmente Deus o resgatou do leito da morte. Ele foi o primeiro, aqui no hospital em Vilhena, depois de ser entubado, ser extubado por 2 vezes e na segunda, ter vencido o Covid-19. Ele foi o primeiro, e por isso a festa, e você viu as cenas, algumas pequenas cenas, da saída do nosso irmão lá do hospital. O milagre, quando Deus opera o seu milagre na nossa vida, ele se torna especial. Porque Deus lida conosco de forma diferenciada, por mais que nós vivamos experiências semelhantes a outros, quando nós a vivemos,
ele é especial. Amém, amados? E quando nós vimos nessa leitura bíblica, e semana passada eu fiz um breve apanhado a respeito desse texto, e o contexto é justamente quando Israel vive a libertação da escravidão, após Deus operar 10 tremendos milagres na terra dos egípcios, não é? E o último foi a morte dos primogênitos, né, e também de toda a criação dos egípcios, né? E aqui nós estamos observando, e nós fizemos a leitura da fuga de Israel da terra dos egípcios. O faraó, na verdade, havia dado o direito deles saírem e irem embora depois de terem presenciado a morte dos primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó, não somente das famílias, mas também de toda a criação, né? Foi levada naquela última praga, na 10ª praga, né? Que foi acometida a terra dos egípcios, e por isso Faraó libera os israelitas para ele. Mas quando os israelitas estão no caminho, já indo embora, em direção a Canaã, a terra prometida, não é? O coração de Faraó se endurece e ele levanta uma grande perseguição, não é? Contra a nação de Israel, para trazê-los novamente, para que eles continuassem sendo escravos na terra dos egípcios. E aqui nós fizemos a leitura justamente da perseguição. Nos versículos anteriores, a nação clama a Deus, a nação, né, pede por misericórdia. Ali há um desespero, uma pressão, porque o exército dos egípcios estavam perseguindo a nação de Israel. E o que nós observamos logo no verso 26 é a fala de Deus com Moisés, não é? A chamada de atenção, ou a chamada à sua fé, não é? Disse o Senhor a Moisés, estende, aliás, já estou no verso 26, verso 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha que coisa interessante, e nós observamos aqui, quero trazer alguns pontos, não é, de forma devocional para a nossa meditação hoje. Moisés e Israel estavam em perseguição, não é, uma pressão, o adversário logo atrás deles, e eles começam então a clamar a Deus, e a voz de Deus a eles é: por que vocês estão clamando? Dizem ao povo que sigam, que marchem, que continuem a sua caminhada. Sabe, irmãos, muitas vezes quando nós estamos numa condição de perseguição, de desespero, o adversário está logo atrás, não é? A tendência nossa nesses momentos de desespero é congelar, é ficar parado, desesperados muitas vezes, não sabendo exatamente o que fazer ou como proceder. Não é dessa forma? E Deus, nesse momento, comunica a Moisés, a Israel: continuem a marchando, continuem com ação, continuem com a sua atitude, movam-se, continuem movendo-se. E é claro que aqui o marchar é um mover físico, em continuar caminhando, em continuar marchando, em continuar à frente, prosseguindo para o alvo. Mas nós também podemos interpretar esse texto da seguinte forma: de mantermos a nossa marcha, a nossa caminhada espiritual, mantendo a nossa fé em movimento, em direção para a promessa que Deus fez a cada um de nós. Semana passada nós falamos a respeito das promessas que Deus faz a nós. É preciso, irmãos, não é, continuarmos a nossa jornada, continuarmos a nossa caminhada. A segunda coisa que eu observo nesta
nesta experiência, irmãos, é que mesmo em meio à perseguição, Moisés ouve a voz de Deus. Irmãos, quando estamos em desespero, nós podemos, irmãos, clamar a Deus. E aliás, nós devemos clamar a Deus, levantando a nossa voz, não é? Mesmo que em desespero, mesmo que em agonia, mesmo que nós não nos contenhamos simplesmente a falar, que passemos a berrar, a gritar na presença de Deus, por causa da nossa dor da alma, por causa do nosso desespero, por causa da nossa agonia.